Pois bem, boa noite a todos. Eu sou o Átila, eu sou orientador do Education USA na PUC Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui com vocês, hospedando, hosting mais um webinar do Education USA com uma instituição de ensino superior muito prestigiada nos Estados Unidos, que vem falar conosco hoje sobre uma oportunidade muito interessante para estudantes que estão interessados em doutorado nos Estados Unidos. Antes de falar um pouco mais sobre nossos convidados que vão falar com a gente hoje, eu quero lembrar a todos que o Education USA é a fonte oficial de informação sobre estudos nos Estados Unidos, né? A nossa missão é trazer informações que são precisas, atualizadas, abrangentes, sobre oportunidades acadêmicas nos Estados Unidos, e nós fazemos isso de diversas formas. Nós orientamos estudantes e também promovemos esse tipo de evento, né, que conectam instituições de ensino superior nos Estados Unidos direto com estudantes brasileiros que têm interesse nessas oportunidades. Hoje, nós temos o prazer de estarmos aqui com o professor Luiz Brito, que é professor de Genética Quantitativa e Genômica Animal no Departamento de Zootecnia em Purdue University, e com a Heidi Arola, que é a Director of Global Partnerships, também na Purdue University. Eu, claro, vou passar a palavra para eles vão poder falar um pouquinho mais sobre a nossa sessão de hoje, mas, como todos sabem, vamos falar sobre a oportunidade de bolsa para doutorado em agricultura, que é uma parceria da Purdue University com a CAPES aqui no Brasil. Então, without further ado, I want to hand it over to Luiz and Heidi. Please feel free to take the floor. Muito obrigada, Atila. Eu vou começar em português e depois vou trocar para inglês. E eu vi também que os nossos alunos Henrique e Mayara, que são atual fellows do programa, estão presentes. Então, eu espero que no final eles possam também participar na sessão de perguntas. Mayara, você vai ter que sair? Você gostaria de se apresentar agora? Não, eu consigo ficar mais um pouquinho. Vamos seguir o planejamento. Henrique, vai poder ficar durante a sessão toda? Sim, ótimo, que bom. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Deixa eu ver. Okay. All right, so now I'm going to switch to English. So again, I am the Director of Global Partnerships at Purdue. And so basically today, I'm going to talk a little bit about Purdue University at a high level. I'm going to mention some facts about the collaborations that we have in Brazil in general, and specifically about this call with copies. And then Professor Luiz Brito is going to present on graduate studies. He's going to talk a little bit more about the call and a little bit about his field in animal sciences and digital agriculture. And then we're going to have plenty of time for questions and answers at the end. So here we go. Of course, when I need it to work, there it goes. So first of all, the Copies Purdue Agriculture PhD Fellows Program was launched in 2019. So Purdue University has a memorandum of understanding with Copies for this program. So it's very unique, very special, and we're really excited that the call is out again. This is the third call, but last year was very, very rushed. It was only about 2 weeks. And this year, it's about 6 weeks, and we still have about four weeks left. So it's due, the deadline for applications is on October 14th. I would encourage my colleague, Professor Luiz Brito, to put the call link in the chat if no one else has put it in there yet. I can't look at this moment, so that you can all refer to that as you're listening today. But we have 3 different Purdue agricultural departments. One of them is a bit unique because it's also an engineering, ABE, Agricultural and Biological Engineering. So I encourage you to check out the website at Purdue and look at those different degree programs.
But there are three thematic areas that the call covers: digital agriculture, plant sciences, phenotyping and genetics, and green energy. Now, there are 11 departments though, and I would say that there's some way that you could include a project into those three categories from any of those 11 departments. So what is included? It's a full stipend, tuition, it's actually tuition remission, flights and partial insurance. So it's really what we would consider a full ride fellowship. It is a fellowship administered as an assistantship. So while you're at Purdue, you'll be a research assistant or a teaching assistant. And let me just continue on, and there'll be plenty of time again for questions. So where is Purdue? I think when you're in Brazil, at least I lived in Brazil almost 6 years, and I think people didn't really know much about Purdue, but thankfully the reputation is growing and people are learning more and more about it because it's actually been around for 150 plus years. It was founded in 1869, a US land grant institution. And it's a comprehensive research university with 11 academic colleges and schools. The statistics just came out yesterday on our fall 2022 enrollment. We have 50,884 students in West Lafayette alone. So just on our main campus, 75% of the students are undergraduate and 25% graduate. And we're known as the cradle of astronauts because the first and the last man on the moon were alumni of Purdue. Somebody's raising their hand already. Is it important that we answer it right now, or can we answer it during the Q&A? Okay, I'm going to continue. If you see this little map right here, this is where Purdue University is located. We're in West Lafayette, Indiana, about 2 hours from Chicago. Chicago is the third largest city in the United States, and about an hour and 15 minutes from Indianapolis that you might have heard about because of the Indy 500 car race. But we're a quiet community, and I think especially a lot of families and parents feel good about sending their child to Purdue because we're known for kind of low crime rates, good standard of living, but low cost of living. So a few facts about the Purdue history with Brazil. Well, first of all, we're very international. So here we are in a small Midwestern community. You drive through many, agricultural fields, cornfields, and then you arrive in sort of a cosmopolitan city in the middle of the countryside where we have 9,452 international students from 128 different countries. So we also have more than 1,000 international and faculty and staff from 75 nations. And we're consistently ranked in the top 10 in terms of international student enrollment in the annual Open Doors report. That's a State Department report, and that's out of 4,500 institutions. So we're really a diverse institution. We're also #1 in the US in terms of international enrollment in STEM fields. In Brazil, Brazilian students make up the 11th largest population at Purdue with 143 students. We definitely want that number to grow. I'm speculating that perhaps the exchange rate might have affected that for undergraduate students this year, but we're really eager to have even more Brazilian students at Purdue. We also have 53 visiting scholars, faculty, and researchers from Brazil. We have a very, very long history of collaboration with Brazil that started in 1951. So we're looking at 70 years of engagement. And really the relationships that Purdue, particularly the College of Agriculture, built in the 1950s is really the foundation of all international engagement for Purdue University. So in a bit, Professor Luis Brito can talk a little bit about it because he went to Viçosa and he can tell you about Avenida Purdue. Maybe some of you on the line are from there as well. But there was really deep engagement for many, many years. You can see a couple of old photographs in this slide
In the center photo, the third professor from the left, his name is Jules Janik, and he is actually still alive, and he is a professor emeritus and spent many, many years on and off, that is, at Viçosa. And this engagement was even before the USAID was developed by President Kennedy. And also Purdue played a large role in the establishment of Embrapa as well. Oh, and actually, before I'll go back, this photo on the right. So this is sort of the historical picture, but we continue to engage deeply in Brazil today. And this gentleman in the center of the photograph is the Brazilian ambassador to the United States, Nestor Forrester, who came to give a talk at Purdue in March. So we continue to do more and more and wish to engage even more deeply. We have many national level collaborations, including this one with Copies. We have a Fulbright chair coming every year. We've been engaging a lot lately with Education USA, very thankful for that, and the embassy. I won't spend too much time on this because I know you're just interested in hearing about the fellowship. But we do have state level collaboration with FAPESP, for example, where there are small grants available for research. And we have a lot of engagement with higher education institutions. In fact, I was just in Brazil in June. And in that case, I was with a delegation from the College of Engineering. So these are just some of the institutions where we have active engagement. Two of them, we have student exchange programs for undergraduates, USP and Viçosa. The rest, we have a variety of different relationships and research collaborations. And I'm gonna stop there because I want to get to, the meat, so to speak, of this presentation, and I'll be available for questions as well. So, Professor Brito, do you want to take it from here? Sure, yes, let me share my screen. Can you all see my screen in full mode? Ok, boa noite, pessoal, vou falar em português. Primeiramente, um grande prazer estar aqui falando um pouquinho sobre esse programa, essa grande oportunidade aqui. Como foi apresentado no início, eu sou professor de genética quantitativa e genômica animal no Departamento de Ciência Animal aqui na Universidade de Purdue. Como vocês vão perceber pelo meu sotaque, eu sou de Minas Gerais. E eu cresci em uma fazenda, então trabalhei bastante na área de agricultura, mesmo antes de iniciar minha carreira acadêmica. Então, só para falar um pouquinho sobre a minha trajetória, eu me formei em zootecnia na Universidade Federal de Viçosa, que é uma universidade que teve uma influência muito grande da Universidade de Purdue. Então, entre os anos 50 e 60, Purdue enviou mais de 50 professores e pesquisadores para essa Universidade de Viçosa para ajudar a desenvolver os programas na área de engenharia e agricultura. E é um fato bem interessante que existe uma avenida que se chama Avenida Purdue, em que cada uma construção, cada uma das casas eram moradias para os professores de Purdue, e depois que eles retornaram para os Estados Unidos, cada uma virou um escritório de administração ou um laboratório. Então, assim, a gente sempre teve, durante meu treinamento, a gente sempre ouviu muito sobre o prestígio da Universidade de Purdue, e a gente sempre foi muito grato por toda a contribuição que Purdue teve com o desenvolvimento dos programas de graduação e pós-graduação na Universidade de Viçosa. E assim que eu terminei, eu também estava muito interessado em fazer o meu doutorado pleno no exterior. Eu acho que seria uma oportunidade muito grande de crescimento pessoal e profissional. Então, assim que eu terminei a minha graduação em zootecnia e um mestrado na área de genética e melhoramento animal na Universidade Federal de Viçosa, eu me mudei para o Canadá, onde eu fiz o meu doutorado pleno. E uma coisa bem interessante, que é muito comum
aqui na América do Norte, que é a oportunidade de a gente passar um período de um estágio de doutorado. Então, no meu caso, eu fui para Nova Zelândia, eu passei 1 ano na Nova Zelândia desenvolvendo parte da minha pesquisa lá. E foi uma experiência muito boa. Então, em 2018, foi quando eu passei no concurso aqui em Purdue e eu comecei a trabalhar, e os 4 anos que eu estou aqui tem sido uma experiência fantástica. É uma universidade muito é, excelente, de alta qualidade, é uma cidade muito boa para se viver, é um pessoal muito amigável, então, assim, a minha experiência aqui tem sido excelente. E Purdue é considerada a universidade land grant aqui dos Estados Unidos, e no caso do Brasil, a semelhança desse conceito de land grant seriam as universidades que têm as missões de ensino, pesquisa e extensão. Então, em quase todos os estados, tem algumas universidades no Brasil que também têm essa missão de ensino, pesquisa e extensão, ou como a gente diz, engagement, que isso faz com que a universidade seja ainda mais forte, né? Purdue é considerada a 4ª melhor universidade pública, a 5ª universidade mais inovadora dos Estados Unidos, e nós estamos entre os 10 melhores colégios de agricultura do mundo, não dos Estados Unidos, do mundo. Então, isso demonstra a qualidade dos nossos programas aqui, né? Como a Heidi já mencionou, nós temos mais de 50 mil alunos, mais de 3 mil professores, mais de 200 cursos de graduação e mais de 70 programas de mestrado e doutorado. Como eu trabalho no Departamento de Ciência Animal, eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso programa aqui. Nós temos mais de 700 alunos de graduação e em torno de quase 100 alunos de pós-graduação, mestrado e doutorado. E é um departamento com uma infraestrutura muito boa, um departamento que foi construído em 2018, com vários laboratórios, várias salas de aulas interativas também. Além disso, no campus de Purdue, além das instituições acadêmicas da universidade, existem outras organizações, como, por exemplo, aqui no nosso departamento de ciência animal, nós temos uma unidade do USDA, que seria a organização equivalente à Embrapa no Brasil, USDA-ARS, em que a gente tem o Livestock Behavior Research Unit, que seria um grupo de quase 10 pesquisadores que trabalham na área de comportamento animal e bem-estar animal. Então, é uma oportunidade muito boa para nós profissionais e para os nossos estudantes também interagirem com profissionais que trabalham nessas unidades do USDA. E da mesma forma, existem várias outras organizações de pesquisa e também de extensão que se baseiam aqui no campus de Purdue. Então, falando um pouquinho sobre pós-graduação aqui em Purdue, como eu já mencionei, Purdue é uma Land Grant University, que foca muito nas 3 missões, ensino, pesquisa e extensão. Temos professores e pesquisadores altamente qualificados e uma infraestrutura muito boa. É muito comum a gente ver aqui no campus, um prédio é demolido, em menos de 1 ano a gente já vê um prédio novo. A construção aqui de prédios novos é muito rápida e os laboratórios são muito bem equipados. Tem uma grande disponibilidade de recursos financeiros, então tem muitas instituições de financiamento, como, por exemplo, o USDA, o NSF, NIH. Então, para nós, professores, facilita muito a aquisição de recursos e significa que a gente tem mais recursos também para o treinamento dos estudantes da pós-graduação e para a condução da pesquisa em si. Tem um grande suporte e interação com o setor privado, então tem várias companhias privadas que fornecem recursos e que trabalham em conjunto conosco para o desenvolvimento de projetos, assim como para a transferência de conhecimento da universidade para o setor privado também. Purdue está localizado em uma das regiões mais fortes na área de agricultura e engenharia agrícola do país. Então, para estudantes que estão sendo treinados aqui, é uma experiência muito boa. Como já foi mencionado, a gente tem uma alta qualidade de vida,
porque tem baixo custo comparado a outras regiões dos Estados Unidos, é muito seguro, estamos próximos de Indianápolis, Chicago, Columbus, em Ohio, também 3 horas daqui, não é muito longe, que é uma cidade bem grande também. Então é uma localização muito boa. E além disso, a gente está no centro dos Estados Unidos, então tem vários voos que vêm, por exemplo, de Nova York, da costa leste para a costa oeste, e que fazem conexão aqui no aeroporto de Indianápolis. Então isso facilita a aquisição de voos, então geralmente a gente consegue voos a preço bem baixo. Além disso, eu diria que a oportunidade de fazer um doutorado pleno no exterior é uma oportunidade muito boa de crescimento, não apenas profissional, mas também crescimento pessoal. E aqui na América do Norte, em geral, tem um treinamento formal muito forte, então assim, a gente tem a possibilidade de participar de disciplinas em vários departamentos, como, por exemplo, estatística, engenharia, ciência da computação, além dos cursos que já são oferecidos nos departamentos no Colégio de Agricultura. Além desse treinamento formal, tem várias oportunidades de treinamento, como, por exemplo, workshops, como preparar currículo, como se preparar para uma entrevista de emprego, como fazer uma apresentação, participar de feiras de trabalho. Então, assim, tem várias oportunidades de treinamento, além do treinamento formal que acontece nas salas de aula e nos laboratórios, né? Também uma diferença que eu vejo bem grande, talvez, do treinamento que a gente recebe no Brasil e aqui, seria, eu diria que o sistema, que é um sistema menos paternalista. Então, isso permite que os estudantes de pós-graduação, que eles saiam com uma formação um pouco mais independente, e isso facilita a formação de líderes em áreas mais específicas, porque aqui o relacionamento entre os orientadores e os estudantes da pós-graduação, eu diria que o nosso objetivo como orientador, a gente está sempre preocupado na formação de pesquisadores que vão ser pesquisadores independentes, pesquisadores críticos. Então, desde o início do treinamento, a gente se preocupa muito com isso. E o que eu considero como uma vantagem muito grande do sistema de ensino aqui nos Estados Unidos. Tem uma oportunidade muito grande de interação com alunos e professores de vários departamentos e alunos e professores trabalhando em diferentes áreas do conhecimento. Como vocês podem ver no edital, o nosso Colégio de Agricultura tem mais de 10 departamentos em áreas diferentes. São alunos, professores e funcionários, como a Heidi mencionou, de vários países, de várias culturas, e que pensam diferente, né? E essa diversidade de pensamento agrega muito ao nosso treinamento. Temos várias oportunidades de participação em eventos científicos locais, como, por exemplo, simpósios científicos para graduação, para pós-graduação, eventos nacionais, eventos internacionais, várias atividades complementares, como, por exemplo, grupos de estudos, estágios em companhias públicas e privadas. Então, várias companhias privadas vêm a Purdue para oferecer oportunidades para os nossos estudantes, vários seminários acadêmicos, dias de campo, feiras de emprego, cursos de verão em várias áreas. Então, tem várias oportunidades de treinamento aqui. E falando um pouquinho sobre os projetos que são desenvolvidos aqui, eu vou focar em alguns, ou dar alguns exemplos de uma forma bem rápida que a gente tem trabalhado. Uma das áreas que a gente tem trabalhado bastante é a área de comportamento e bem-estar animal, devido ao fato da Universidade de Purdue ser muito forte em agricultura e engenharia. Tem muita infraestrutura e muitos pesquisadores trabalhando como, por exemplo, o desenvolvimento de sensores, tanto para a área agronômica quanto para a área de ciência animal. E a gente tem trabalhado bastante com engenheiros e pesquisadores de outros departamentos para desenvolver, por exemplo, sensores para coletar dados em animais que são criados em grupos, o que é muito mais difícil sem o uso de sensores individuais, para avaliar, por exemplo, análise de imagens
e acoplado a sensores para avaliar, por exemplo, animais que têm problemas de locomoção e usar essa informação não apenas para manejo, mas também para seleção genômica e desenvolver características novas que podem ser incorporadas em programas de melhoramento, né? Então, além desses sensores externos, há também o desenvolvimento de sensores internos que podem ser utilizados, por exemplo, no rumen das vacas para coletar informação do rumen e variáveis que estão relacionadas à eficiência alimentar, à emissão de metano e à qualidade, à saúde digestiva dos animais também, né? Tem projetos avaliando, por exemplo, a questão do microbioma, por exemplo, o trato respiratório e como que o microbioma dos indivíduos vai influenciar a saúde deles, por exemplo, doenças respiratórias, como que vai influenciar a eficiência alimentar e várias outras características. Nós também trabalhamos bastante na parte de ciência de dados, então tem vários projetos sendo desenvolvidos para coletar dados nas fazendas de forma automática, por exemplo, dados de comportamento alimentar, dados que vêm de laboratórios, como, por exemplo, análises de saliva, de sangue e vários outros sensores, robôs de ordenha e várias outras tecnologias que são utilizadas. Nós integramos todas essas informações que são coletadas nas fazendas, assim como informações externas, que vêm de laboratórios e de fontes externas, como, por exemplo, dados climáticos de estações climáticas localizadas próximo a essas fazendas. Nós integramos todos esses dados para utilizar para a pesquisa. E para dar um exemplo da quantidade ou do tamanho desses bancos de dados, por exemplo, em uma fazenda aqui em Indiana, a gente teve em um ano uma coleta de mais de 17 bilhões de pontos de dados. Então, isso dá uma ideia da dimensão dos bancos de dados que estão sendo gerados em fazendas, tanto de interesse zootécnico, como fazendas agronômicas também, né? Então, assim, a habilidade para trabalhar com esses dados, desenvolver os sensores para gerar mais dados, é uma área que a gente tem trabalhado bastante, é uma área bem importante, né? E agora falando um pouquinho sobre alguns pontos que são importantes a respeito do edital. Primeiro, a inscrição é gratuita, então eu acho que se vocês já fizeram o teste de inglês, o não, como se diz, o não a gente já tem, então acho que vale a pena se inscrever. É uma bolsa de até 5 anos, e alguns programas são de 3 ou 4 anos. Então isso dá uma flexibilidade, porque significa que se você tem até 5 anos, você tem um tempo talvez de adaptação que você precise no início, e que isso dá um pouco mais flexibilidade aos alunos, né? E um ponto bem importante que vocês vão ver seria a respeito da submissão de cartas de recomendação. Então, vocês podem pedir, por exemplo, professores que vocês já trabalharam antes e pessoas das universidades, algumas pessoas que talvez vocês já tenham feito estágio com eles, para submeter essas cartas de recomendação a vocês. E essas cartas, elas precisam ser submetidas até o período final de inscrição. Então, se vocês indicam 3 ou 4 professores, por exemplo, para submeter uma carta, significa que eles receberão um link para fazer a submissão da carta de recomendação, e essa carta precisa de ser recebida pela CAPES antes do prazo de inscrição. Então, é preciso que vocês alertem e lembrem eles do período, para que não passe do prazo, né? E eu sei que às vezes os professores estão sempre bem ocupados, então não esqueçam de lembrar eles da importância de submeter essas cartas. E, obviamente, lembrar os pontos importantes que talvez eles possam enfatizar na carta quando eles forem escrever e comentar sobre vocês, porque isso vai ser utilizado para a seleção dos candidatos, né? Durante o processo de seleção. Outra coisa é que a CAPES não exige que os alunos tenham um mestrado
para aplicar para o programa de doutorado. Da mesma forma, vários programas de pós-graduação aqui de Purdue não exigem o mestrado. Então, assim, dependendo do departamento, eu recomendo que vocês olhem quais são as exigências de cada departamento, dependendo da área de interesse, mas a maior parte dos departamentos não exigem mestrado. Então, ou seja, alunos terminando a graduação já poderiam também se inscrever para esse edital. Uma outra coisa é que, apesar da nota do TOEFL ser bem alta, que seria a pontuação de 100, então é um valor bem alto, tem outras opções. Tem, por exemplo, o IELTS, que seria uma opção que é uma organização inglesa que aplica o teste, e o nível que eles exigem seria 7, enquanto o TOEFL tem várias modalidades que vocês podem fazer, incluindo a opção de fazer a prova em casa, né? Que seria o Home Edition. E então eles aceitam várias modalidades. E um outro ponto que eu também gostaria de aproveitar a oportunidade para mencionar é que, além desse edital da CAPES, existem outras oportunidades de bolsa com os professores. Então, por exemplo, caso vocês tenham interesse, por exemplo, caso vocês façam a prova do TOEFL e vocês não atingem o mínimo que a CAPES exige, a maior parte dos programas de Purdue exigem um valor bem menor do que o valor que é exigido pela CAPES. Então, pode ser que talvez vocês tenham o valor exigido pelos departamentos de Purdue. Então, eu sugiro que talvez vocês se inscrevam para os programas, porque pode ser que talvez alguns professores já tenham bolsas de estudo aqui, com financiamento aqui de Purdue, e que possam ser oferecidos, né? E eu aproveito para fazer a propaganda na minha área mesmo. A gente está procurando estudantes na área de genética quantitativa, genômica e melhoramento animal. Então, caso alguém tenha interesse, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Então, era isso que eu queria falar. Fiquem à vontade caso vocês tenham alguma dúvida específica. Caso vocês precisem de alguma recomendação de algum professor em uma área específica, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, e eu posso direcionar vocês a algum professor que talvez trabalhe na área de interesse de vocês. Tá bom? Então, muito obrigado, e eu fico disponível para perguntas agora. Obrigada, professor Luiz. Eu gostaria de dar a oportunidade também para Henrique e a Mayara falar algumas palavras sobre as suas experiências. Mayara, você gostaria de começar? Posso começar. Bom, então, eu sou bolsista da CAPES aqui na Purdue, por esse mesmo programa. Eu e o Henrique, nós somos no mesmo edital, de 2019. Nós aplicamos, mas aí a gente só veio em 2021 por conta do Covid, da pandemia, deu uma atrasadinha. Mas cá estamos, já estamos aqui há 1 ano, né? Mês passado completou 1 ano de Purdue, e está sendo uma experiência maravilhosa. Eu super recomendo vocês assim, aplicarem, porque é realmente uma experiência incrível. E o professor Brito, ele está fortalecendo aí a comunidade brasileira aqui na Purdue. Muito brasileiro no laboratório dele, conheço todos os brasileiros lá praticamente. E é isso, se vocês tiverem qualquer dúvida no processo seletivo, eu estou à disposição, eu vou colocar aqui meu e-mail no chat, se vocês tiverem qualquer dúvida, porque eu vou ter que sair do meeting daqui a pouquinho, mas aí qualquer dúvida que vocês tiverem, pode botar, que eu ajudo. Thank you, Mayara. Henrique, would you like to say a few words? Sim, claro. Eu acho que eu não tenho mais muito o que adicionar, falar o que a Mayara falou e o professor Brito também. Eu acho que agora, para quem vai tentar, é importante focar no edital, ler bem certo, fazer um checklist, tudo que precisa para garantir que até o final tenha tudo, porque apesar, acho que tem 4 semanas, acaba no final passando bem rápido, então não pode se perder para não se atropelar, e do mais, eu acho que é focar nisso agora e depois, não sei se tentar contato com os professores ou procurar as oportunidades e tudo. O professor Brito falou que acho que essa primeira parte não tem custo, né? Mas eu acredito que depois, na aplicação para Purdue, acho que acaba tendo.
mas também acabam, eu acho que tem alguns seminários que dá para atender que tem abatimento dessa taxa, então, às vezes, quem passar e quem ficar pode ficar meio de olho para tentar. Tudo mais acho que realmente só focar no edital. Thanks, Enrique. Well, I see that there's a question in the chat box already. My name is Haiza Silva, and I'm interested in applying for a PhD in botany and plant pathology in fall 2023. I sent an email to a professor, however, I didn't get a reply. Is it okay to contact the professors whose research interests match mine? So I think the answer is yes. I don't know if Professor Brito has a suggestion on what the student should do, because we know how busy you are. So don't take it personally, right? Yes, I would say the first one, don't take it personally. And the second one, I would say I get at least one email per day of a student, like from all over the world, like students who are interested in coming here. And a lot of those students, they send very general email so that you can tell that they are basically writing a single email and sending to multiple faculty. So if you want to increase your chances of getting a reply, make it very specific. So take the time to read the profile of the professor who you are contacting, make sure that you understand what they do and how your interests fit with their program, because when you make that clear, most of us will take the time, if they know that you have spent some time to understand what we do, we are going to also take the time to say, I apologize, I don't have any open positions at the moment. When we get emails that we can tell that they are very general emails, those are easy to ignore, and it happens a lot, because when we get very busy, right? So my recommendations would be, so first, reach out to more than one professor. So if you have more than one professor who you identify that works in an area of interest, reach out to more than one and try to be more specific. So send your CV to them as you contact them and try to explain in the email. It doesn't have to be a very long email, but be specific, like about your training and how you might fit on that group. That will increase the chance of getting a response. And if it is someone who I know, feel free to actually ask for a recommendation. So if you might know a student who might already work on that lab, they can also facilitate and introduce you to the professors as well, right? So I think those are some of the comments. I don't know if Mayara or Henrique or any others have additional comments. Eu acho que você pode tentar outros professores. Raíssa, pode falar em português? Você quer que eu fale em inglês? Não sei. Vou falar em português. Eu conheço alguns professores de Plant Pathology aqui na Purdue. Se você quiser me mandar um e-mail, a gente pode tentar ver. E não se preocupa com isso agora, porque a gente, com essa bolsa da CAPES da Purdue, vai ter um monte de professor querendo você. Né? Porque a gente tem 3 anos de bolsa paga pela CAPES, então isso é muito bom para os professores, né? Só tem que se preocupar com 2 anos no futuro. Então, não se preocupa com isso, manda para mais de um, vai mandando. Eu conheço um professor em particular de Plant Pathology, mas eu conheço outras 2 professoras também, então você pode mandar e-mail que eu te ajudo. Okay, and I guess other comments too would be, sometimes students ask, do I need to identify the professor before I apply to copies? And I would say no. I mean, even if it gets to the point where you apply to Purdue and you haven't heard back from a professor, that shouldn't stop you from applying. It's very typical that students will apply and they'll say, I'm really, really interested in these areas, and the following 3 or 4 faculty are doing work in that area, just showing that you did your homework at least and that you really read the profiles of the different faculty. So it's not necessary for you to have identified the one professor you want to work with before you apply. I don't know if Achila wants, can our participants also turn on their microphones? Achila? They should all have the ability to, yeah, if that's okay with the presenters, for sure. Yeah, so it looks like Lucas has a question.
Go ahead, Lucas. Or maybe, I don't know what's happening. Okay, let's see. Alicia has a question. The site for food science is not online. Okay, that's strange. We'll look into that for you. Thanks for mentioning that. Well, maybe Mayara and Hiki have a few tips as well about the application while we're waiting for you to think of other questions. I'm going to call in Hiki first of all. He gave a good tip before. He said you have 4 weeks left, so please don't waste it. Right? It'll go fast. Okay, now Lucas is ready. So, all right, Lucas, go ahead. Pode falar, Lucas. Oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos e todas. Boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta. O professor Luiz ainda está na sala? Sim, sim, estou aqui, Lucas. Luiz, boa noite. Boa noite Boa a todos. noite. Eu sou professor também. Na verdade, o meu interesse na reunião não é concorrer à bolsa. Eu sou professor aqui em uma universidade no interior do Ceará, universidade muito nova, só tem 11 anos de existência, chamada Unilab. É uma universidade federal, porém internacional. Nós recebemos alunos estrangeiros, oriundos de países africanos que falam português para se formar no Brasil. Metade dos nossos alunos são brasileiros, metade são estrangeiros. Uma experiência única no Brasil. Vivemos na pele esse fato da internacionalização. Eu também sou da área de genética, porém vegetal, quantitativa mais vegetal, melhoramento genético. E o meu interesse na reunião são 2 motivos, óbvio, né? Primeiro, me inteirar mais do programa para que eu possa encaminhar os meus alunos por esse caminho, certo? Para que eu possa preparar meus alunos para encaminhá-los para vocês, alunos meus que estão saindo do mestrado, mas também tentar entender mais essa parceria, esse programa, para saber como é que eu posso me aproximar de vocês para tentar estreitar os laços com a pós-graduação que a gente está finalizando agora a nossa criação, porque a gente está com o mestrado em início, né? E se a gente conseguir estreitar um laço, eu já posso, sei lá, dar um jeito de preparar meus alunos com a finalidade de tentar sempre concorrer a essas bolsas, sabe? Tentar buscar um meio de colocar meus alunos sempre com a visão para fora, porque parte dos meus alunos já vêm de outro país e já trazem uma experiência de quererem circular, de ter uma formação, vamos dizer assim, globalizada. Eu já pego alunos internacionais, já formo do Brasil com o interesse de devolvê-los para os seus países de origem, mas eu também formo alunos brasileiros, e eu acho isso muito bacana. A ideia da formação globalizada, eu acho que agrega demais. E num segundo momento, eu também queria conversar num segundo momento contigo, ou com quem você acha melhor, saber se é possível também, com vocês, um momento de formação para nós docentes, um pós-doutorado, um estágio de curta duração, alguma coisa assim dessa natureza, porque inclusive para mim me interessa. Lucas, ótima pergunta e ótimas colocações. Eu vou falar um pouco e depois eu creio que a Heidi vai querer complementar um pouco também. A primeira coisa que eu diria é o seguinte: tem muitas oportunidades de treinamento para professores e a gente tem um programa, por exemplo, de pesquisadores visitantes, em que a gente recebe alunos de doutorado que vêm passar um período de 1 ano, o que a gente chama, no Brasil é doutorado de sanduíche, né? Então tem vários programas que eles podem vir com bolsas daqui, ou com bolsas, por exemplo, da CAPES, do CNPq, da FAPESP e das outras organizações estaduais. Então existe esse programa e Purdue recebe vários alunos para doutorado de sanduíche, então é uma oportunidade. Tem oportunidades, por exemplo, do Fulbright, Purdue é uma das universidades nos Estados Unidos que tem um número muito grande de bolsistas Fulbright, inclusive tem brasileiros que vêm para receber treinamento aqui também. Tem professores que vêm com bolsas de pós-doutorado, por exemplo. Então, assim, existem várias oportunidades para alunos de graduação, mestrado,
doutorado, pós-doutorado e professores para virem a Purdue para treinamento, tanto com financiamento do Brasil, quanto com financiamento aqui dos Estados Unidos. Com relação a esse programa específico, esse seria apenas para os estudantes, exige que sejam estudantes de nacionalidade brasileira. Então, como você mencionou, os estudantes internacionais que estão no Brasil, eles não poderiam participar desse programa em específico. E no caso dos estudantes brasileiros, eu diria que, assim, dependendo da área de pesquisa, eles vão ser avaliados com base no currículo. Então, assim, seria o treinamento, por exemplo, publicações, as disciplinas, as notas que eles obtêm nas disciplinas, tudo isso é avaliado, né? Principalmente pela CAPES. E tem a questão da exigência do inglês, que cada departamento tem uma exigência de um valor mínimo do inglês, e nesse caso a CAPES também tem a exigência, né? Então eu diria que para esse programa específico seria basicamente seguir os requerimentos da CAPES, conforme mencionado no edital, e contactar os professores aqui de Purdue também antes, ou pode ser feito, como a Raíl mencionou, após a inscrição também, né? E existem oportunidades também de desenvolvimento de colaborações ao nível institucional. Então, assim, Purdue tem várias parcerias com universidades brasileiras, né? E eu não sei se você gostaria de comentar um pouco a respeito do processo para iniciar uma parceria mais formal ao nível de universidade, mas eu sei que Purdue tem várias relações com outras universidades no Brasil e que sim, é possível. Ok, professor, muito obrigado. E fica à vontade para entrar em contato, Lucas, caso você tenha alguma pergunta mais específica, a gente pode conversar mais depois também, se você quiser. Tá bom? Tá. Você poderia deixar seu e-mail para me anotar? Sim. Posso sim. Tá. Eu acho que eu posso responder a pergunta do Luiz. O Luiz perguntou sobre esse período de adaptação. Bom, Luiz, aqui tem muito estudante internacional, então os professores sabem que a gente tem esse problema com a língua quando chega aqui, então isso não é um problema, não se preocupa com isso. E dentro da Purdue, no departamento de línguas, tem cursos que eles disponibilizam para estudante internacional, em inglês. Inclusive, eu fiz um, que me ajudou bastante. Então, os professores sabem dessa questão e não se preocupa com isso. Aqui a Purdue tem várias formas de ajudar os alunos, né, com a questão do inglês. Então, não se preocupa com isso. Não é um problema aqui. Yeah, and maybe eu posso adicionar sobre a pergunta do Lucas, que também tem possibilidade de visitar como no seu sabbatical, não é? No sabático, no Brasil. E se não tiver financiamento da Purdue ou da sua própria instituição, é possível também fazer autofinanciamento. Então, por exemplo, se você consegue tirar a licença de passar 6 meses aqui, você só teria que provar ao consulado que você tem os bens necessários para se manter durante a sua estadia aqui. Então, tem essa opção também. É bem mais fácil quando você visita como um visiting scholar e não como estudante que é enrolled, que está fazendo um curso. Então. E complementando nisso, Lucas, tem uma possibilidade, às vezes, dos professores daqui oferecerem uma ajuda de custo. Então, por exemplo, mesmo que você venha com o recurso próprio, que você não tenha uma bolsa, a gente pode oferecer uma ajuda de custo, por exemplo, $1.000 por mês, que complementaria talvez uma bolsa de doutorado de um aluno no Brasil. Então, eles continuam recebendo a bolsa do Brasil, por exemplo, e talvez teriam um complemento para eles poderem, durante a estadia deles aqui, uma ajuda de custo, basicamente, né? Então, tem essa possibilidade também. Tem uma outra pergunta no chat aqui da Raíssa, que ela pergunta se é possível obter o OPT após a graduação.
Sim, é possível. Entretanto, esse programa da CAPES tem uma das exigências de que assim que você terminar o programa, você teria que retornar para o Brasil. Mas tem uma cláusula que você poderia talvez adiar o período de interstício, me parece. Então, ou seja, você poderia pedir para poder, por exemplo, fazer um pós-doc aqui nos Estados Unidos após terminar o doutorado, né? Então, assim, no edital eles explicam tudo isso em bastante detalhes, mas tem oportunidade, sim, de terminar o doutorado e conseguir o OPT, que seria o visto para poder trabalhar aqui nos Estados Unidos após a conclusão dos estudos, né? Isso é o que eu não sei se os outros têm alguma coisa para complementar, mas é o meu entendimento a respeito disso. Eu queria adicionar rapidamente, do ponto de vista do Education USA, uma notícia interessante. Bom, rapidamente, o OPT, como o professor Luiz Brito falou, é essa oportunidade para alunos que têm um visto de F1 nos Estados Unidos de continuarem no país e trabalharem na área que estudaram depois do término dos seus estudos. Para estudantes de ciências, né, como no caso agricultura, é possível ter o OPT por até 3 anos. Né? Essa é uma novidade, isso mudou recentemente. Para alunos de diversas áreas é por 1 ano, e para alunos de agricultura, ciências, tecnologia e engenharia seria até 3 anos. Então, é uma oportunidade interessante de se olhar para todos os estudantes internacionais nos Estados Unidos, claro que observando as especificidades de cada edital, né? Como o professor Luiz Brito falou, nesse edital especificamente existe essa expectativa de retorno ao Brasil, mas de uma forma geral é uma oportunidade interessante. Obrigado. Parece que a Alice tem uma pergunta. Pode falar. Boa noite, gente. É só porque eu perguntei ali no chat sobre essa questão do edital, ele fala para escolher um dos temas para se inscrever, que seria agricultura digital, ciências digitais, fenotipagem genética e energia verde. Só que as áreas elas são muito mais amplas que esses 3 temas, né? A gente tem que se readequar, se encaixar em um desses temas. O ideal, Alice, que sim, o ideal, porque a CAPES exige que seja, apesar de estudantes de todos os departamentos, os estudantes podem se candidatar a qualquer um dos departamentos do Colégio de Agricultura, o projeto e o treinamento deveria se enquadrar em uma dessas 3 áreas. Entretanto, essas áreas são bem amplas. Por exemplo, agricultura digital. Eu creio que você é da área de ciência dos alimentos, não é isso? Isso. Por exemplo, dependendo da área específica que você trabalha, poderia ser a parte de agricultura digital, se tem alguma coisa relacionada ao desenvolvimento de sensores, ou talvez o uso, a avaliação de sensores que talvez estariam relacionados com análise sensorial, por exemplo. Dependendo talvez dos alimentos que você trabalha, poderia se enquadrar na parte de fenotipagem. Então, se você vai gerar variáveis adicionais a respeito de um determinado alimento, de um determinado produto, talvez isso poderia ser considerado como um novo fenótipo. Nesse caso aqui, teria que ser na área vegetal, né? E a parte de energia verde tem como... São áreas bem amplas. O que eu quero dizer, a mensagem que eu quero dizer é assim... Eu acho que eu vou selecionar agricultura digital. Eu tenho, assim, uma experiência com análise de dados, um pouco mais nesse sentido, que é bem da análise sensorial. Sim. Só porque, às vezes, o nome, às vezes, eu não consigo ligar diretamente ao que eu estou buscando. E aí, como está incluído no edital, eu fiquei na dúvida de onde eu me encaixaria ali nos 3 temas que eles dão. Mas tá certo, obrigada. Sim. E talvez se você contactar algum professor, Alice, talvez eles até te ajudam como talvez você explica isso melhor, né? Tá certo. Alguém perguntou sobre o edital, se você pode concorrer, se está morando nos Estados Unidos agora, mas segundo o edital, você tem que morar no Brasil no momento e durante o processo da aplicação. Então, eu coloquei o endereço do próprio edital, não só da página da CAPES, dentro do chat. E tem muito, a gente fala fine print. So, é bom
ler muito bem, com muita atenção. Uhum. Tem uma outra pergunta do Luiz Firmindo aqui, que ele pergunta que ele gostaria de saber sobre os financiamentos da próxima universidade, se os financiamentos da própria universidade são equivalentes aos financiamentos do Brasil, e sim, os financiamentos, por exemplo, as tuition, as taxas são equivalentes. A única diferença é que talvez nós não poderíamos pagar a passagem. Então, eu creio que a passagem talvez seria uma das diferenças principais. Sim. ECAPES Sim, paga a passagem de volta, isso. E mesmo de volta, depois de 3 anos. Uhum. sim. Eu acho que Exatamente. os outros cursos eu creio que seriam os Sim. mesmos. E eu posso explicar uma coisa que é um pouco diferente sobre esse edital. Nesse caso, na Purdue, cada departamento de Purdue, os estudantes recebem um stipend. A gente chama stipend diferente. Então, o edital de CAPES Purdue também segue na mesma maneira. Então, o seu salário, o seu stipend, vai ser diferente dependendo do departamento onde que você entra. Mas agora o mínimo da Purdue é mais de que $2.000 por mês. Então, pelo menos é um salário suficiente para pagar os seus custos. O custo de vida é bem mais barato aqui. Talvez só para dar uma ideia, Henrique e Mayara, mais ou menos quanto custa o aluguel de vocês por mês? E se vocês compartilham com um roommate, ou como que é a sua situação aqui? Ano passado eu morava um pouquinho mais longe do campus, que eu pagava mais barato, pagava $440 por mês. Agora eu estou pagando mais caro, mas estou bem pertinho do campus e é bem melhor, aconselho. Estou pagando $550. Mas a bolsa dá tranquilo, não se preocupe. Ano passado também eu morava um pouco mais longe, mas eu morava em Lafayette, que a universidade ela fica em West Lafayette, mas tem uma cidade que é só cruzar o rio. Então, lá é um pouco mais barato, também é opção de olhar. Desse ano eu estou pagando 550, mas é um quarto só, então eu moro sozinha. Eu vou falar para o Túlio que eu trabalho com microbiologia também, então se ele quiser depois conversar, a gente pode ver o que tem de opção. Great. Yeah, and just to give you an idea, like about rent, like, their rent is maybe $550 a month. If you go to a bigger city, like before I came to West Lafayette, I lived in Washington, D.C. And in Washington, D.C., you can't really find an apartment for less than $1,500 a month, $1,500. So we're really looking at like a third the cost of what it would be in the big city. I think that's important because I'm sure many of you are not only going to apply to Purdue, you might be thinking of applying to other universities. And sometimes you might receive a stipend or a scholarship, but you really have to think about how far that will go depending on where you're living. So sometimes you might get a smaller stipend, but the cost of living is so much less that it's actually more in a sense. Tem mais perguntas? So, Henrique falou que ele poderia conversar com Túlio sobre microbiologia. Então, se quiser trocar mensagens particulares. Acho que já chegou na hora, não é, Atila? É 6h30. Chegamos no nosso horário, mas a conversa está tão boa que eu não quero ser a pessoa a encerrar. Eu só quero dizer que é muito gratificante ver essa troca de informação e troca de contato também. Muito obrigado, Heidi, Luiz, Mayara, Henrique, pela disponibilidade de trazer essas informações para a gente hoje e de se colocarem à disposição para continuar a responder perguntas, né? Como eu falei no começo, essa sessão foi gravada e vai ser disponibilizada no canal YouTube do Education USA Brasil. Além disso, a gente vai estar enviando essa gravação também
para diversas universidades que são parceiras do Education USA ao redor do Brasil. Então, se vocês querem ainda voltar e ver de novo, esclarecer alguma coisa na gravação, vai estar disponível para vocês. Por favor, façam uso dos contatos que foram compartilhados com vocês hoje, né? Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar isso, muito obrigado por trazer essas informações. E é isso. Eu queria convidá-los a talvez compartilhar algumas últimas palavras de encerramento. Is there anything that you would like to say to wrap up our meeting for today? I would just say thank you so much for attending, and we really are very, I guess, proud of this opportunity and this relationship we have with Copies, and we hope that you'll apply for the fellowship. So please, you know, as Professor Luis Brito said, it doesn't cost anything to apply to the Copies portion, so please just do it. I know it's a little bit extra work, but we really want you at Purdue. I think you're going to have a great experience, and you know, Mayada and Hiki stand by to answer any questions that you have, and Professor Luis Brito and I do as well. And if we can help you in any way, please reach out to us. Thank you, Achila. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Have a great night. Atila, só um comentário também que eu gostaria de fazer aqui. Por favor. Seria a respeito, vários alunos perguntaram se eles se enquadrariam no edital ou não. A minha sugestão seria, se você não tem certeza, mas se você atinge os outros requerimentos, se inscreva, porque essas 3 áreas que eles exigem são áreas muito amplas. Então, assim, é provável que o seu treinamento, de alguma forma, talvez por disciplinas ou na pesquisa, vai estar relacionado com algumas daquelas áreas, né? Então, assim, eu acho que vale a pena se inscrever. E com relação ao TOEFL, o exame de proficiência de inglês, eu acho que ainda dá tempo de fazer, dá para fazer em casa, e talvez caso não consiga na primeira vez. Obviamente tem o custo, que não é tão barato ainda mais com a conversão do dólar para o real, né? Mas eu acho que vale a pena, caso vocês tenham condições de fazer, mesmo que precisam talvez repetir o teste, eu acho que vale a pena, é uma oportunidade única, oportunidade muito boa. Eu acho que a competição talvez não será muito alta, devido ao período que os alunos terão para se inscrever, então acho que as chances de serem aprovados, eu acho que é alta, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês aqui. Fiquem à vontade para entrar em contato comigo, caso tenha alguma dúvida, eu puder auxiliar em qualquer ponto. Tá bom? E muito obrigado novamente. Perfeito, muito obrigado. Mais alguma coisa? Mayara, por Só favor. desejar boa sorte para vocês, e se precisar de qualquer coisa, só mandar e-mail que eu ajudo. Ótimo. Henrique, don't leave us hanging. Tô brincando. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos e até a próxima. Obrigado. Boa noite. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.